Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 6º episódio do quadro Fala Comigo Doutora HCB. E hoje temos a honra de receber a doutora Fabiane Castro, médica, ginecologista e obstetra, para um bate-papo imperdível sobre o Setembro em Flor e a importância da prevenção dos cânceres ginecológicos. Tudo bem, doutora? É um prazer tê-lo aqui. É sempre uma honra, poder ajudar no que a gente puder os nossos pacientes. Então essas entrevistas eu acho que têm um poder de educar e chamar atenção para muita coisa que muitas não têm acesso. Verdade. E muitas delas vão para as plataformas, YouTube, Instagram, e aprendem, doutor, eu aprendi isso com a senhora. Então, assim, se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou me sentir bastante útil. Muito obrigada, doutora. Então vamos lá à nossa primeira pergunta. Doutora, o que é o Setembro em Flor e a importância desta data, deste mês, para a campanha? Então, esse mês foi escolhido para pensar mais nos cânceres ginecológicos. O Outubro Rosa, que eu falo que é o mais famosinho das campanhas, eu acho que é o que tem mais aderência, mas a gente, como ginecologista, a gente tem que lembrar da prevenção dos outros cânceres que atinge muito as nossas pacientes. O câncer de vulva, vagina, colo, endométrio e ovários. Então, o que a gente puder fazer para lembrar desses cânceres, a gente vai tentar frisar bastante para colaborar, para inibir e diminuir a incidência, que é uma incidência muito grande, principalmente o câncer de colo de útero. Perfeito. Doutora, quais são os principais sinais e sintomas iniciais que as mulheres devem ficar atentas e qual a importância da detecção precoce desses cânceres? Então, desses que a gente citou, vulva, vagina, que são cânceres mais raros, o câncer de ovário é um câncer mais raro, o câncer de endométrio atinge meninas mais velhas, mas eu diria que o carro-chefe, o mais famosinho e o pior deles é o câncer de colo. E eu sempre brinco, toda vez que eu falo de câncer de colo, eu falo assim, hoje só tem câncer de colo de útero quem não se cuidou, porque tem como a gente matar esse câncer ou detectar esse câncer antes que esse câncer aconteça. E o principal exame seria o preventivo. E o sintoma, doutora? Os sintomas são os mais variáveis. Às vezes eu vou ter relação, eu sangro, doutora, pingou um pouquinho de sangue, geralmente um sangue vermelho, uma dorzinha, um odor diferente. Então, assim, tem coisinhas que a gente acha que é habitual, quando a gente vai examinar, já tem uma lesãozinha, que às vezes é uma lesão um pouquinho mais séria. E se eu detectar antes, não tem como esse câncer aparecer. Perfeito. Agora vamos para exames e diagnósticos. Quais os exames são recomendados, para a detecção precoce desses cânceres e com que frequência as mulheres devem realizar os exames? Eu acho assim, o Ministério da Saúde fala, se eu fizer um preventivo e meu preventivo estiver normal, uma vez a cada 3 anos. Mas eu falo assim com as pacientes, preventivo é uma coisa cultural. Preventivo no Brasil não é caro, os postinhos de saúde fazem, o governo paga o exame. Então, se eu fizer esse exame uma vez por ano, então eu acho que a visita ao ginecologista tem que ser no mínimo uma vez por ano. E lá a gente vai ver, já está na hora de fazer um ultrassom transvaginal para tentar ver ovário, o Papa Nicolau, que a gente chama de preventivo, eu acho que deve ser feito a cada uma vez por ano. Então lá a gente vai ver, está naquela faixa de fazer prevenção para câncer de ovário, porque no preventivo a gente já vê a vulva, que é a parte externa, a gente já vê a vagina, que é o canal, e o colo uterino. Os outros, que seria a prevenção do câncer de endométrio e o câncer de ovário, vai depender da faixa etária e os exames às vezes começa com ultrassom, às vezes eu preciso sofisticar mais, fazer uma ressonância. Então assim, essa visita, resumindo, eu acho que deve ser uma vez por ano. Perfeito. Agora vamos para vacinas e prevenção. Qual é o papel das vacinas na prevenção dos cânceres ginecológicos, principalmente com o câncer do colo do útero? Sabe-se hoje que o câncer de colo é um câncer viral. Se eu tive HPV e se eu tive um HPV ruim, a gente divide os grupos de HPV como HPV de baixo risco e HPV de alto risco. Se eu tiver sido contaminada pelo HPV e não perceber que ele me provocou uma lesão, às vezes a paciente chama uma feridinha, mas a gente chama lesão precursora, se eu não cuidar, esse HPV eu posso ter câncer de colo. Então quem teve ou quem terá câncer de colo, um dia teve contato com HPV. Então existe no governo uma vacina que a gente chama, é conhecida no mercado como Gardasil, é a quadrivalente, que as meninas e meninos de 9 a 14 anos têm que tomar. Então eu tomo uma vacina, daqui
daqui 6 meses eu tomo a segunda dose. Além das meninas, quais são as pessoas que também devem tomar? As soropositivas para HIV, as pacientes em tratamento oncológico, as pacientes transplantadas, e hoje o governo está liberando para aquelas meninas que têm uma chance maior, que fazem o PrEP, que é o tratamento pré-exposição. Então, eu tive uma relação que eu não me protegi, ou uma paciente que é profissional do sexo, que ela tem uma chance maior de contato com a HPV, ela pode tomar. Então, o governo liberou para essa população também, que tem uma chance maior. E por que de 9 a 14 anos? Tecnicamente, a menina novinha ainda não iniciou vida sexual. Então, é quando o meu sistema imunológico está mais preparado para fazer os anticorpos, eu tomo a vacina. A quadrivalente, ela vai proteger quase 90% do câncer de vulva e vagina e 70% do câncer de colo. Então, se eu tenho uma chance de proteger 70%, por que eu não vou tomar? E o que o governo tem dito? Que a procura tem sido muito pouca. Então, esse papel da gente lembrar as mães ou as meninas que estão assistindo o vídeo: mãe, cadê minha vacina? Eu não tomei a vacina. E o de novidade que tem pra gente dizer é que no serviço privado eu já tenho a nonavalente. Lembra que a gente falou a quadrivalente? Eu protejo dos 2 tipos do HPV de alto risco. Lembra que eu falei que tem aquele piozão, que é o de alto risco, e eu protejo o de baixo risco. Então, 90% a 70% para câncer de colo e 90% para as verruguinhas, que é o condiloma, né? As verruguinhas que a gente tem na vagina e na vulva. Essa nonavalente, ela chega a proteger 90%. Então, me protege de quase 90%. Então, é ou não é um câncer prevenível? Então, ela acrescenta mais 5 sorotipos dos vírus de alto risco, que são aqueles vírus que eu falei, que são os que mais magoam o colo e os que mais vão fazer câncer de colo. A nonavalente, rapidinho, a gente não tem no serviço público, ela também é feita em 2 doses e eu posso fazer até 45 anos. Ah, doutora, eu não estou na fase do governo, que o governo só libera até 14 anos, a gente pode procurar o serviço privado e fazer, se possível e se o orçamento der, fazer a nonavalente. Perfeito. Inclusive, é uma complementação, doutora, que eu quero lhe fazer a próxima pergunta agora, que são dados do Ministério da Saúde. No Brasil, o câncer de colo do útero é o 3º tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, né? Excluindo os tumores de pele não melanômico. Então, no triênio 2023-2025, foram estimados 17 mil casos novos. Então, quais medidas, né, para complementar justamente o que você já havia dito, você acredita serem essenciais para reduzir esses números? Educar a população, educar e lembrar da importância do preventivo. Ah, doutora, eu não tenho condição de fazer um preventivo. Mas lembra que eu falei que o meu postinho, a enfermeira do meu postinho, o meu médico do PSF pode coletar, então precisa ter dinheiro para fazer preventivo? Não. Vacinação. Então, a vacina também é coberta pelo serviço público. E a gente ouve nos congressos que é uma meta do Ministério da Saúde até 2030 não ter mais casos. É um desejo muito bom, mas sem ser pessimista, eu acho um pouco provável. Então, cabe a nós, né, você fazendo essa parte de educação, que eu acho importante, parabenizo. Obrigada. Achei que está fazendo muito bem. E nós, né, nós médicos, nós enfermeiros, nós técnicos de saúde, coletor preventivo, então, lembrar e bater nessa tecla. Câncer de colo uterino só tem quem vacilou em algum momento na vida. Diferente do câncer de mama, que tem os outros fatores, né, os fatores genéticos. Então, quase 100% do câncer. Se eu tive câncer ou vou ter câncer de colo, eu tive contato com o vírus. Então, se tem como a gente ter uma vacina para esse vírus, eu posso até me contaminar, mas se eu tomei a vacina, pouco provável que eu desenvolva o câncer. Então, educação, vacinação, a gente lembrar das outras coisas, né, o uso de camisinha, o condom, o preservativo, né? Ah, mas meu namorado, eu só tive ele. Mas às vezes aquele namorado que eu tive só uma relação sexual, às vezes foi contaminado com a namorada anterior. Então eu brinco com as pacientes. Eu tô aqui fora, nós 3 estamos aqui, uma de nós pode ter sido contaminada com o HPV ou pode estar sendo contaminada pelo HIV e não sabemos. Não é uma doença que a gente vê. Verdade. Não é uma doença que a gente percebe. Então, assim, eu estimular, né, que eu esqueci de falar e eu acho importante, o uso de preservativo. Ok. Agora vamos para tratamento e suporte. Quais são as opções de tratamento disponíveis para os cânceres ginecológicos? Então, primeiro é prevenção, né, através dos exames e diagnóstico.
Primeiro a gente diagnostica, né, no câncer de colo. Por que você está falando mais do câncer de colo? Porque eu acho que é o mais incidente. E os outros, apesar de serem mais raros, lembra que eu falei que quando eu estou fazendo preventivo, a gente também examina as outras áreas. Tratamento. Aqui a gente já consegue fazer até o nível, que é a lesão pré-câncer, que é o NIC3. Então, antes do câncer de colo aparecer, eu falo que é tipo uma escadinha. Eu tenho o NIC1, eu tenho o NIC2, NIC3, depois até o NIC3, que é o topo da escada, a gente consegue fazer aqui. Quando o câncer já está invasivo, que ele atinge o que a gente chama de membrana basal, então ele passa a ser câncer, a gente tem que encaminhar para serviços maiores. A gente tem uma parte que pode ser feita aqui no HO e quando é caso um pouquinho mais sérios, a gente manda para Salvador, para o Hospital Aristides Maltês. Ovário, vulva, vagina e colo, o tratamento é semelhante. Ovário, às vezes também é um serviço de maior suporte, cidades maiores. Endométrio, que é quando é só no tapetinho do útero, dá para se tratar aqui. Então, o tratamento é feito com o oncologista. Algumas partes, algumas fases desse tratamento, eu diria que dá para a gente fazer aqui, mas a grande maioria, quando precisa de um tratamento um pouquinho mais sério, a gente encaminha para hospitais maiores e no caso aqui da Bahia, o Hospital Aristides Maltês. Doutora, então vamos para a próxima pergunta. Como a detecção precoce, ela pode influenciar as opções de tratamento e a qualidade de vida? Lembra que eu comentei que antes do câncer tem tipo uma escadinha? Eu tenho NIC1, eu tenho NIC2, eu tenho NIC3 e tenho depois o câncer. Então, essas lesões, a gente faz o Papa Nicolau, que aqui no Nordeste a gente chama de preventivo, que é aquele exame do vidrinho, né, que coleta e coloca no álcool. Aí o citologista vai ver as lesões, ele vê que aquelas células não estão normais. Então eu sempre brinco com a paciente, quando eu vou examinar ou ver meu preventivo, se na conclusão não tiver escrito negativo para lesão ou malignidade, ou se não tiver escrito amostra normal, alguém tem que ver meu preventivo. Então vai estar lá ascos, NIC1, NIC2, lesão intraepitelial de alto grau, lesão intraepitelial de baixo grau. O ginecologista vai ter que fazer um segundo exame, que é a colposcopia. É tipo um binóculo, tipo aquele zoom que a gente dá no celular para ver uma foto. E o ginecologista vai ver meu colo, a vagina e a vulva, e tentar ver a tal da manchinha, que vocês chamam de feridinha, mas que é a ZTA, aquela lesão precursora. Detectou a ZTA, o ginecologista vai lá e faz uma biópsia. Eu vou tirar um pedacinho. Então eu tenho uma manchinha aqui na minha pele. Essa manchinha é só ou é câncer de pele? Como é que eu tenho certeza? Eu tenho que tirar um pedacinho e mando para o patologista. Então, quem tem mais força no diagnóstico? Meu preventivo ou a biópsia? A biópsia. Se lá na biópsia vier escrito NIC1, o ginecologista trata, tem um modelinho de tratamento. NIC2 e NIC3, a gente já tem que cortar o colo, aí eu já tenho que internar para tirar. E o câncer de colo, a gente já tem que encaminhar para um oncologista, que a gente comentou aqui, que uma parte é feita aqui, uma parte a gente encaminha para um hospital de maior suporte. Agora sobre histórias e inspirações, né, exemplos de vida, doutora, você poderia compartilhar alguma história inspiradora de algum paciente que detectou um câncer ginecológico precocemente e teve um bom prognóstico? Eu vou fazer, se Deus quiser, 30 anos de formada e ainda tem história que me choca. Às vezes eu choro, mas assim, talvez a história que mais tenha me chocado foi uma menina de 38 anos, mãe solo, negra, trabalha no comércio e ela tinha 8 anos que não fazia um preventivo. E a gente às vezes brinca, eu tento não ser má nessas horas porque eu acho que não vai adiantar nada eu ficar gritando, por que você não fez seu preventivo? Ela falou, doutor, eu não tinha tempo de me cuidar. E foi para vários serviços, não conseguia coletar meu preventivo porque estava sangrando. Aí fez ressonância, fez ultrassom e ninguém fez o exame especular. Lembra aquele aparelhinho que a gente coloca na vagina para fazer o preventivo? Mesmo sangrando, essa paciente tem que ser examinada. E para minha surpresa, dor e tristeza, era um câncer invasivo. Porque o câncer, quando ele está bem adiantado, eu falo que parece uma couve-flor molenga. Então eu vou ter relação, vai sangrar. Eu vou fazer um esforço físico, vai sangrar. Então assim, essa menina, por não ter uma vida, que a gente diria uma vida ideal, ela teve o azar de ter um câncer de colo. Ficou bem, está bem, mas assim, o problema é o sofrimento
que eu vou passar para fazer esse tratamento. Eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que me submeter à braquiterapia, eu tenho que me submeter à radioterapia. E o que a gente ainda fala de pior, que às vezes quando ele está muito invasivo, lembra que eu falei que eu posso ter um pequenininho até um maiorzão? Quando ele está invasivo, às vezes não tem mais como tirar. Então a gente queima esse tumor com a radioterapia ou a braquiterapia. Então assim, não é uma história que eu diria que seja uma história assim, que a gente diria que é uma história boa, mas assim, 8 anos sem fazer um preventivo, provavelmente ela já estava há 8 anos atrás com ela precursora. Porque para nossa sorte, eu não sei se a palavra é sorte, é um câncer lento. Então tem como a gente detectar antes que ele fique um câncer invasivo. Então assim, uma vez por ano, não deu, doutora, não tenho dinheiro, pelo menos uma vez a cada 2 anos, passe no postinho, o enfermeiro tem que detectar e às vezes a própria enfermagem, esse colo está diferente. E a gente tem o serviço público, né, que eu brinco que é a ginecologia de alto risco, que essas meninas vão para nós para fazermos esses procedimentos que no postinho não faz. No postinho não faz a biópsia, mas nós temos no serviço público quem faça. Então, se cuidar, eu acho assim, são 2 bandeiras que eu levo assim na ginecologia. Violência doméstica. Sim, verdade. Que teria que ser outro dia para nós falarmos, né? Empoderar nossas pacientes e prevenção do câncer de colo. Então, assim, são 2 coisas que eu sempre que posso, sempre que está ao meu alcance, eu tento frisar com elas, porque não é aceitável que a gente ainda morra de câncer de colo e não é aceitável que a gente tenha parceiros, companheiros, amantes que nos maltrate. E não é nem só assim, uma classe social pouco esclarecida. É verdade. Né? Eu atendo pacientes de classes sociais das mais variadas e eu percebo que até as meninas com uma boa condição financeira vivem relacionamentos abusivos e que a gente tem que entender. A gente teve agora o Agosto Lilás e a gente tem que entender que nós não podemos ser maltratadas pelos nossos companheiros. É verdade. Então, se ficar 2 coisas, né, aqui que a gente possa ser útil, prevenção do câncer de colo e a nossa bandeira contra a violência contra a mulher. Com certeza, já fica o convite, viu, doutora, para o próximo encontro. Doutora, quais são os mitos mais comuns, né, sobre cânceres ginecológicos que você gostaria de desmistificar? Talvez esse foi de anteontem. Tinha 4 anos que eu não fazia preventivo, mas eu fiz ultrassom, doutora. Então, preventivo vê uma coisa, ultrassom vê outra coisa. Lesão minusculinha, lembra que eu falei que tem lesãozinha que a gente só vê com aquele binóculo, que é a colposcopia? Lesão pequenininha, ultrassom não vê. Então, assim, ela teve acesso a um exame bem mais caro e não fez um preventivo. O câncer dói. Eu não tive dor, então não tô sentindo nada. Câncer de colo tem que sangrar. As lesões precursoras, aquela minha paciente grave que sangrou, ela já estava com câncer invasivo. Mas uma lesão menorzinha não sangra. O medo, o parceiro não deixa que aquela vagina, aquela vulva, aquele colo seja vista por um médico ou enfermeiro do sexo masculino, né? Então, assim, esses mitos, assim, do medo ou de achar que tem que ser daquele jeito, tipo, sangrar para ser câncer de colo, né? Então, assim, ainda tem muita coisa que cabe a nós, assim, frisar. Não, mesmo sem sentir nada, deu normal, eu posso fazer a cada 2 anos? Posso, mas eu acho que como a gente tá num lugar que a gente tem acesso, essa visita tem que ser uma vez por ano. Doutora, e nas questões, né, de relações homoafetivas, né, homossexuais, meninas e meninas, como funciona? Meninas que fazem sexo com meninas também vão ter câncer de colo? Pode. Só passa para mim HPV menino? Não. A menina também pode ter câncer de vulva, vagina e colo. A prevenção deve ser feita da mesma forma. Né? A gente não vai... A camisinha feminina é um saco usar, aquilo ali não pegou muito. Mas, assim, a prevenção deve ser feita da mesma forma. Então, assim, é porque eu faço sexo com menino só que eu vou ter câncer de colo? Não. As meninas que fazem sexo com meninas também é colocada da mesma forma. Eu vou fazer meu preventivo, eu vou fazer meu ultrassom, minha mamografia, eu vou ver meus ovários, eu vou ver meu colo e minha vulva. Então, a gente também tem que frisar, né? E quando a gente fala de relacionamento abusivo menino,
eu também posso ter um relacionamento abusivo menina com menina. Então a gente às vezes esquece de abordar, mas essa população também tem que ser incluída e deve ser incluída da mesma forma. Maravilha. Como consideração final, né? Que conselho você daria para as mulheres que estão começando a se preocupar com a sua saúde ginecológica? Certo. Primeiro, às vezes eu pego minhas pacientes, eu já sou quase obstetra-avó e eu já estou fazendo preventivo de meninas que eu fiz o parto. Daqui uns dias eu vou fazer parto de meninas que eu fiz o parto. Então, quando é que eu devo levar minha filha ao ginecologista? Geralmente quando elas começam a menstruar, que a gente começa a fazer as orientações do asseio, de cortar o pelinho, de quando é que essa menstruação deve vir ou quando deve vir, de como se precaver para a vida sexual. E às vezes quando a gente aborda, será que ela já está na idade, doutora? E nós mães achamos que nossas filhas vão fazer sexo mais tarde. E hoje a sexualidade tem que ser abordada como uma coisa natural. Eu falar sobre sexo com minha filha, eu estou estimulando ela a iniciar a vida sexual? Não, mas é assim que muita mãe pensa. Eu tenho que orientar como é que tem que ser feito, eu tenho que orientar que ela tem que iniciar o método. Tá, essa menina já faz preventivo? Não, ela começa a fazer preventivo após os 21 anos. Então, uma vez por ano, não tenho condição de fazer uma consulta com o ginecologista, lembra que eu posso fazer a prevenção do câncer de colo no postinho. Então, a mama, vai ter uma hora que também a gente vai ter que falar, examinar a mama uma vez por mês, preventivo uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos. Então, assim, prevenção de câncer de colo, dá pra gente matar o câncer antes dele aparecer. Então, assim, eu brinco que é muito mais fácil eu não ter câncer de colo do que eu ter câncer de mama. Então, o exame ginecológico é a forma mais certa e mais fácil que a gente de não termos o câncer de colo. É verdade. Doutora, obrigada pela sua participação. É um prazer tê-la aqui no nosso quadro Fala Comigo, Doutor, sempre trazendo mais informações, então, para o público, no modo geral. Eu que agradeço, achei boa a iniciativa. Esses dias no Instagram eu vi, falei, gostei. Achei que você está falando muito bem, eu quero dar parabéns. Então, assim, cabe a nós. Se talvez desse videozinho aqui 100 meninas ouvirem, a gente já fez a nossa parte. Com certeza. Então, acho que se a gente alcançar o pouquinho que eu alcançar aqui, eu acho que o nosso papel, né? Você logo vai ser médica também, o que vai ser bom é agregar isso. E você, como estudante de medicina, acaba também aprendendo. Eu tô aqui com o urologista, eu aprendo uma coisinha. Então, o que a gente aprende, ninguém toma, né? E eu quero agradecer, parabenizar e tô à disposição para o que for preciso. Obrigada, doutora. É isso aí, pessoal. E vocês que estão nos assistindo, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre estar por dentro das novidades na área da saúde. Obrigada.